Aloha, gente linda e maravilhosa. Gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz, e eu quero dividir com vocês. Ah, tá sendo... Quando a gente começa nesses estudos, né, nessa autoajuda, procurando, eu quero confessar para vocês que eu comecei esses estudos, não foi para abrir um canal, para estar aqui aparecendo, mostrando a minha cara, não. Foi para me ajudar. E eu estou tão grata por ter começado nesses estudos, porque tudo agora está começando a vir, e a vir assim numa avalanche de coisas boas, que o primeiro paciente, o primeiro cliente é nós mesmos. A gente faz isso procurando uma resposta, procurando um caminho diferente. E é justamente isso que a gente consegue através desses estudos. A gente começa nesse estudo quando a gente está por baixo, porque a gente tem uma pergunta na cabeça da gente: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu cheguei nesse ponto? E eu também não sou diferente de você, eu também cheguei nesse problema, nessa parte da minha vida de eu achar que tudo estava indo por água abaixo e que eu estava ficando velha e que eu não ia conseguir fazer mais nada. Eu estava encerrando uma carreira de 25 anos de cabeleireira porque eu não aguentava mais fazer cabelos, e nessa época eu era uma pessoa assim muito infeliz. Culpava todo mundo, culpava meus pais, culpava o presidente, o governo, sabe? Eu culpava tudo. Por que eu não tinha dinheiro? Por que o meu dinheiro só dava para pagar as minhas contas? E eu comecei a me enfiar de cabeça mesmo nessas, porque eu já acreditava na lei da atração, mas eu não entendia. Deu certo para mim há 22 anos atrás vir para os Estados Unidos, e foi maravilhoso, porém toda aquela loucura, né, que é a vida da gente, vida profissional, filhos, né, tudo estava assim, eu me perdi nesse meio e não conseguia achar aonde é que eu estava errando. Sabe, eu ia dormir com essa pergunta. Eu encontrei um homem maravilhoso. Depois de 3 tentativas de casamento, uma durou 1 ano só, né? A outra durou 6, e essa já estamos há quase 16 anos juntos, cabeças diferentes tentando, sabe, ele não tinha filhos e eu tinha, então foi tudo assim um pouco confuso, né? Mas a gente sentia uma coisa um pelo outro muito forte. Então a gente, apesar aos trancos e barrancos, né? A gente se apoiava um no outro, e a gente chegou num ponto, há um pouco tempo atrás, que a gente notou que a nossa vida tinha parado, né? Isso foi antes da pandemia, que a gente começou a entrar numa escassez, entrar num problema tipo assim, só tá dando para pagar as contas e não entra nada mais. E aí veio a pandemia e aquela agonia, né? Aqueles pensamentos negativos, televisão só mostrava tudo muito difícil, que a coisa só estava piorando, só estava piorando, só estava piorando, né? Meu marido, tipo, foi para um lado, o lado da negatividade, até porque ele é brasileiro e ele estava com a cabeça no que estava acontecendo no Brasil, mais do que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? E eu me afastei e fui para o meu canto estudar, porque eu sabia que alguma coisa que eu tinha que fazer, eu ainda não tinha aprendido a fazer. Então, para ajudar a ele, ajudar a mim, ajudar os meus filhos, eu tinha que aprender algo que eu não sabia. E foi aí que tudo começou, nessa pandemia, né? Graças à minha arte, porque também foi uma época que eu me afundei na arte, que eu queria fazer as coisas. E olha só como é engraçado que às vezes você
você acha que é isso realmente que você tem que fazer. Tem um ponto que você tem certeza, mas tudo está mudando constantemente na vida da gente e vai nos puxando para o que realmente tem que acontecer. E tudo parte de você. Tudo é de dentro para fora. Nada é de fora para dentro. Então, quando você começa a entender, você começa a se resolver os seus problemas e automaticamente as pessoas que te rodeiam, que não acreditavam, que não achavam que você estava louca, começa a entender e a fazer o mesmo e a percorrer o mesmo caminho e começa a se resolver também. Isso é maravilhoso. Isso é a lei da vibração. Quando você vibra forte, feliz, confiante e que você sabe que você toma a rédea da tua vida, você resolve. E é isso que está acontecendo na minha vida agora que eu queria dividir com vocês. Eu comecei fazendo, quando eu saí do salão, eu comecei a fazer sabonetes artesanais. E eu aprendi muito fazendo isso, eu me interti muito, mas isso tudo tem um porquê, né? E essa onda dos sabonetes artesanais foi quando eu estava com câncer de pele, né? Então, para mim, eu queria buscando uma coisa saudável, uma coisa orgânica, uma coisa que fosse me ajudar. Acabou que eu fiz ótimas vendas de sabonete vegano e foi tudo bem, mas não era isso. Aí eu comecei a mexer com as artes, porque eu sempre gostei do artesanato, eu sempre gostei de trabalho com as mãos, trabalhos manuais, né? E me encanto até hoje. Eu aprendi a mexer com resina, eu aprendi a mexer com acrílico, eu aprendi a mexer com um monte de coisa, porque eu fui me afundando, eu fui me enfiando. E ao mesmo tempo, coisas vinham na minha cabeça. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Sempre tinha uma pergunta na minha cabeça. Gente, eu tô entrando tô nos 50. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu tenho tempo para agregar? Será que eu tenho tempo para me descobrir? Se eu não me achei como cabeleireira, se eu não me achei fazendo sabonete artesanal, se eu não me achei, o que é que eu tenho a acrescentar? O que é que eu posso mudar na minha vida? O que é que eu posso fazer por mim para que eu seja feliz, que eu atinja aquela... Isso tudo era uma dúvida, era uma pergunta simplesmente na minha vida. Mas tudo isso é um processo. O que eu estou te falando é para que você veja que nem todo mundo... A gente não acha o que a gente realmente veio para fazer no mundo. Você não nota assim, no dia para a noite, ao estalar de dedos. Tudo é a frequência que você está vibrando. Quando você está vibrando no desespero, é o fim do poço, é o buraco. Você acha que não tem saída, que tudo está caminhando para o terror, que vamos dizer, nesse ponto eu estava na pandemia, vendo meu marido se afundando, deixando de fazer coisas que ele tinha que fazer para colocar ideias obsessivas na cabeça. E eu, mesmo amando esse homem, eu me afastei e comecei a tocar o meu lado. Por quê? Você não é culpado do que o outro pensa, do que o outro faz. Você só tem a rédea da sua vida. E a partir de quando você ajusta a sua vida, os que te amam, que se tornam até um aprendizado nesse processo, porque muitas vezes eu parava e pensava assim, meu Deus, ele é tão negativo, meu Deus, o que, sabe, começou a me irritar a maneira como ele estava focado em pensar, e eu pensava assim, nossa, como é que eu amo uma pessoa assim? Como é que eu posso estar vivendo com uma pessoa assim? Gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu tenho que me separar? Será que eu tenho que me afastar de vez dele? Eu sei que em alguma parte eu sinto amor por esse homem, mas
o que é que eu tenho que fazer? Porque a gente acaba discutindo, ele não entende o que eu falo, parece que são duas pessoas falando diferentes línguas na mesma casa. Porque você quer passar o que você está entendendo da vida para uma pessoa que está perdida, que está assim focada em tudo que você está aprendendo que não é o certo, né? E qual é o certo? A gente fica numa loucura. Então o que eu fiz? Já que eu não podia resolver a vida dele, eu tentei resolver a minha. Eu comecei a aprender. Existe uma regra nas aerolíneas, e minha filha ela é aeromoça, e isso sempre me chamou muita atenção. E depois que eu comecei a pegar voos, eu começava a lembrar disso aí, cada vez que eu via eles falando. Em caso de despressurização, a máscara cai. Você agarra a máscara, mesmo que você tenha um filho de 2 anos do seu lado, o marido, a família, você tem que correr, colocar em você a máscara e absorver aquele ar. Aí sim, você tira a máscara e começa a colocar na sua família. Por quê? Se você coloca primeiro na criança de 2 anos, de 3 anos, você perde o ar, você desfalece, você não consegue ajudar ninguém. Mas, se você consegue respirar, tomar aquele impulso de ar e aí sim tirar a sua máscara e colocar, você salva a vida do seu filho, do seu marido, da sua família, dos que estão do seu lado. Entende? Essa é a ideia chave. Primeiro você, depois o outro. E quando você consegue, começa a resolver a sua vida, as suas questões, os seus medos, começa a tomar a posse da sua vida, o outro começa a prestar atenção. O outro, no caso, né, o seu marido, ou sua irmã, ou seu pai, sua mãe, que muitas vezes até te julgaram. Ah, você tá louca, você tá aí nesses livros e eu tô com outro problema aqui, você tá fora da casinha. Eu ouvi muitas vezes isso. E eu falava, tudo bem, pense o que quiser, eu vou para os meus estudos. Hoje eu tive uma revelação maravilhosa e meu marido está super feliz e eu estou tão feliz por ele. Realmente eu estou tão feliz por ele, porque problemas que estavam se engasgando, se emaranhando há 15, 20 anos atrás, finalmente estão sendo desvendados e ele está evoluindo. Isso é tão gostoso, porque hoje ele é o meu maior seguidor. Hoje o meu marido me dá mais valor do que há 16 anos atrás, quando nós começamos, onde eu era cabeleireira, que pagava contas, que cuidava dos filhos, entende? Hoje ele tenta viver conforme as coisas que eu estou aprendendo e estou passando para ele. E ele está conseguindo resolver problemas através da gratidão, que ele era uma pessoa que ele não agradecia. Através do perdão, ele era uma pessoa que ele guardava, ele vivia no passado e ele guardava, ele sofria com coisas que ele só tinha uma coisa a fazer: perdoar. Quando você perdoa, quando você solta, você começa a viver uma paz, um alívio. E eu não sei por que ele se agarrava com todas as forças a problemas de família, a raiva, a vingança, por coisas que tinham acontecido, nem eram por motivos tão fortes, assim, eram por motivos fortes sim, porém não foi com a intenção de machucá-lo, mas ele se sentia machucado e ele atrasou a vida dele em pelo menos 10 anos, amarrado àquelas crenças de que tudo era culpa do outro. Quando ele se vitimizava,
Ele colocava a culpa no governo, ele colocava a culpa na família, ele colocava a culpa no outro, ele não se colocava na posição de vítima. A vida estava dura, estava terrível. E eu assistia aquilo e eu sofria com isso, porém eu pensava, ele está errado. E nas poucas horas onde ele me escutava, eu conversava com ele. E ele parecia que estava entendendo, mas ao mesmo tempo ele estava lutando contra as crenças, lutando contra o ego, lutando contra tudo que eu venho falando nesses vídeos. E ele assiste os vídeos e ele começou a entender. Então, gente, as crenças, os problemas, ontem eu falei no vídeo que são até os 7 anos. Mas vamos um pouquinho mais antes dos 7 anos. Começa no ventre da sua mãe. As crenças, tudo o que ela sofreu, tudo o que ela sentiu, aquele bebê em formação está se formando com aqueles sentimentos. Uau! É pesado, é profundo. Porque hoje eu analiso os meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, né? E eu fui casada, o meu primeiro casamento foi aos 16 anos, muito jovem. E eu fiz isso para sair de casa porque meu pai traía minha mãe. E eu achava, naquela inocência de 16 anos, eu achava que eu resolveria os meus problemas saindo de casa. Casando, né? Porque naquela época você não vivia com ninguém, você tinha que casar. E eu me casei. E eu, depois de 1 ano, eu me separei. E eu já tinha ganhado a minha filha. Eu não casei grávida, mas eu engravidei logo em seguida. E a minha vida começou assim, naquele tumulto. Resolve um problema e começa com outro. Resolve um problema e começa com outro. E muitas pessoas estão nessa mesma vibe, né? Sai de um problema e entra no outro, sai de um buraco e entra no outro. Mas é mais ou menos isso. E você se sente, sai de um problema e entra no outro, sai de um problema e entra no outro. Uau, eu consegui sair desse aqui, tá? Mas, tem um outro problema. E outra é mais forte. E vamos lá, e vamos lá. E é filho, e é como sustentar, e é pagar conta, e tem que comer, e tem que vestir, e tem que calçar. E você se torna mãe e o casamento não dá certo e você se separa. E aí você está se vendo numa situação de uma pessoa com filhos e tem que ir à frente, tem que ir à frente. Isso vai indo até que você passa o tempo e você fala, o que eu fiz da minha vida? Eu criei filhos, eu sustentei, ninguém passou fome, mas o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu aprendi? E aí você começa numa nova jornada em aprender os conhecimentos. E aí você escuta O Segredo, você lê um livro do Napoleão Hills, você lê Tony Robbins, e aí você vê O Segredo, o filme do Segredo, o livro do Segredo, você vê todos os vídeos e coisas a partir do Segredo. É só pensar e a coisa, mas o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Aí começa as limpezas, aí vem o Ho'oponopono e as limpezas de tudo o que você, todas as crenças. E o que é crença? Como é que eu faço para me livrar das crenças? E aí você começa e vai. E no começo você faz e você não está nem sabendo o que você está falando, mas você está falando. E tal, e você está feliz porque você está falando, você está fazendo alguma coisa para que a sua situação melhore, né? E aí, de repente, a partir de todos os livros, a todos o conhecimento, todos os estudos, todas as vivências e análises, você começa a ver que coisas que você pensava que eram cruciais já não são mais. Você começa a fazer limpeza e você começa a se sentir livre. Isso te dá uma liberdade, porque você está limpando toda aquela tralha, a mesma exercício que é você limpar a sua casa e você tirar essas coisas, você começa a tirar a tralha da sua vida. E aquilo começa a clarar. E aí tem coisas
que você não sabe por que você sente, mas você sente. E aquilo te dá uma sensação de inutilidade. Peraí, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou curando. Aí você vai lá atrás, nos seus 7 anos, e você começa a ver que tudo o que você viveu nada mais era do que uma memória. Tudo são memórias. E não são memórias suas. Você é um ser único, você é um ser especial, um ser maravilhoso, livre. Mas você estava agarrado a tudo que você aprendeu, a todas as memórias, lá desde a barriga da sua mãe. Se você tem mãe viva, pergunta como foi a sua gravidez, a gravidez onde você estava. E ela vai te falar. Era um momento, era uma época difícil, era uma época totalmente diferente. Quais eram os sentimentos que a sua mãe tinha quando estava grávida de você? Ela estava feliz? Ela estava com medo? Ela estava com medo de não dar conta? Medo de não conseguir sustentar? Medo de não saber cuidar de você? O casamento dela era feliz? A situação dela financeira era feliz? Era boa? Tá aí. Ali estão. Você era simplesmente um feto, você não teve culpa. Você não teve culpa. Sua mãe também não tinha culpa, porque ela não sabia que tudo isso ia gerar. Hoje eu analiso a personalidade dos meus 3 filhos e elas estão de acordo, eles sofrem até, eles têm características de coisas que eu tinha quando eu estava grávida deles. Cada um em uma época diferente, mas meus 3 filhos absorveram os pontos que eles têm que mudar na vida hoje são coisas que eram meus pontos que eu não sabia que deveria mudar quando eu estava grávida deles. Não é emocionante? Não é interessante isso? Se eu tinha medo, essa criança cresceu com medo. Se eu tinha insegurança, essa criança cresceu com insegurança. Se eu estava feliz e tudo estava dando certo, eu estava dona da minha vida, essa criança era segura, ela era aquela criança que ia bem na escola, que tomava suas decisões desde pequena. Ela já tinha uma característica, porque era o que ela absorveu. A mãe não só nutre com alimento, né, através do seu sangue, através das suas células, como ela também passa para o filho os sentimentos e as vibrações. Então, a partir do momento que você percebe isso, que você identifica isso, aí você começa a trabalhar nisso, seja com terapia, seja com Ho'oponopono, seja simplesmente abrindo os olhos e vendo, poxa, eu não tinha nada desses problemas. Esses problemas não são meus. Esses medos não são meus. E sim dos meus pais. E até os 7 anos, a criança vai reforçando tudo aquilo, porque ela recém-nasceu, ela não fala, mas ela absorve quando a mãe está calma, quando a mãe está tranquila, quando a mãe está nervosa. No amamentar uma criança chorando por alguma tristeza, a criança está absorvendo essa tristeza. Ela não sabe do que, ela não tem culpa de nada, mas ela está absorvendo. E a gente também não tem culpa de estar sentindo, e a gente também nem sabia que estava sentindo isso ao passar, fazendo tão mal àquele bebê. Entende? Então, sua mãe é a culpada de tudo? Não. Ela também não teve culpa de nada do que aconteceu com ela. Ela também estava numa situação de feto, de absorvendo e aprendendo e sentindo. Ela não tinha culpa. Ninguém te deve nada. Você veio livre de todos esses tipos de sentimentos, porém você veio naquela vibração dos seus pais,
tá? Isso já antes de chegar na barriga da sua mãe, você já tinha essa vibração. Existem coisas que você tem que mudar na sua vida, existem coisas que você tem que aprender e resolver na sua vida que para poder sair dessa frequência. Esse é o que eu queria dizer ontem, mas com o assunto é muito vasto, o assunto é muito amplo, né? Então hoje eu estou na continuação do que eu falei no vídeo de ontem. Quem cair aqui de paraquedas, volta no vídeo de ontem e de anteontem, porque é esse o tema. E cada vez você vai conseguindo absorver mais. Então o que o meu marido, aliás, o que passou no meu casamento e que eu estou muito feliz agora é que ele está começando a colher, ele foi lá no fundo do poço, ele não entendia nada e ele achava que eu estava louca, né? Quando eu comecei com esse papo de lei da atração, de poder do subconsciente, de tomar as rédeas da sua vida, as palavras têm poder, e eu falava isso para ele, e ele, como ele é paulista, né? Então ele xinga muito, e eu comecei até a fazer, acho que eu até falei no vídeo, né? Eu começava quando ele começava a falar palavrão, eu fazia isso. Não é uma... Aí ele falou, nossa, você parece, sei lá, essas fanáticas religiosas, tal. Não tem nada a ver com isso. É que eu me sentia mal quando ele começava a falar palavrões, a xingar, porque aquilo me fazia sentir mal e baixava a minha frequência. Então eu estava numa época de querer só absorver coisas boas, coisas boas, coisas boas. Eu estava na ânsia de ter só coisas boas. E agora eu estou colhendo os frutos desse pensamento positivo, dessa frequência boa. Gente, esse canal que você está assistindo, eu abri ele em outubro, meio de outubro, tá? Eu tenho mais 2 canais. Eu tenho o Vem Comigo de Orlando, que eu mostro até, inclusive, algumas partes dessa mudança, né? Que, nossa, isso tá destravando muitas coisas na nossa vida, mas eu mostro lá coisas de Orlando, coisas de motos, nossos passeios de motos, nossas viagens, eu mostro lá. E eu fiz esse canal para ele, para impulsionar ele a vender as motos que ele tinha comprado, vender os carros que ele tinha comprado. E ele segurava. Ele não queria se desfazer, ele se apegou aos carros e às motos, ele não queria deixar soltar. O que aconteceu? Agora, ele resolveu sair disso. Ele perdoou, isso não é um processo assim, não, é só vender motos, não era. Todas essas coisas das motos eram por outro motivo. Ele precisava perdoar algumas pessoas. Mas não é só dizer eu te perdoo, era perdoar do fundo do coração. E ele precisava desbloquear coisas lá da infância dele, entende? Para que ele conseguisse entender que o que ele tinha que fazer era aquilo. E ele não tinha certeza. Então ele estava lutando com ele mesmo o tempo todo. Esse homem ficou que nem... Ele foi de Incrível Hulk, sabe? Ele tinha acessos de raiva. Muitas horas eu achei que ele fosse ter um ataque do coração, porque é difícil para uma pessoa mais madura, né, de 60 anos, entender que a vida dele inteira passou errada. A vida inteira ele fez coisas erradas, ele deu nós em algumas partes da vida dele que ele não conseguia desatar. E ele conseguiu finalmente desatar essas nós através do perdão, através da gratidão. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi e estou feliz por ter conseguido ajudar a se libertar dessas coisas. Hoje ele faz vendas, ele está fazendo vendas, ele limpou uma garagem horrorosa de 10 anos de coisas amontoadas e ele não conseguia entender que ele precisava dar esse passo para que a vida dele fluísse, para que a vida dele destravancasse. Então eu estou muito feliz hoje por ele, por mim, por a gente não ter se separado, porque muitas vezes eu pensei nisso, tá? Por a gente não ter se desencontrado, porque às vezes, num casamento, às vezes as coisas podem estar muito difíceis.
E muitas vezes você pensa, eu devo me separar, eu devo sair fora. Porém, se você consegue ajudar a pessoa que você ama, você também recupera esse amor. Também recupera esse sentimento que é lindo, é maravilhoso. E através do amor é que tudo acontece. Através do amor é que tudo vai para o lugar. E eu estou muito feliz. Esse canal eu só mostro aqui o que está acontecendo comigo, é o meu desenvolvimento. E eu abri ele sem muita esperança de que esse canal, assim, eu não foi no intuito de que ele me desse retorno financeiro. Porém, ele acabou gerando o foco da minha vida. Tudo, sabe, o meu motor está em mostrar tudo o que eu estou passando e aprendendo e tentando, assim como eu estou ajudando o meu marido, estou ajudando alguém. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E eu espero realmente que, assim como na minha vida caí tantas fichas, está abrindo tantos caminhos, que a sua vida também comece a melhorar. É do fundo do meu coração, eu quero, sabe? Eu ainda tenho muitas coisas a conquistar na minha vida, mas eu quero ouvir de você também as suas conquistas. Não é um trabalho fácil, é um trabalho por caminhos tortuosíssimos, porque você questiona a sua essência, você questiona o porquê de você estar nesse mundo, o que você tem que aprender, o que é que você tem que ajustar, qual é o ponto-chave da onde você tem que partir. Mas quando você começa a limpar através do Ho'oponopono e começa a usar as visualizações de que tudo vai melhorar e que você vai sair daquela angústia, daquele labirinto, que você começa a aumentar e elevar a sua frequência, as coisas começam a acontecer. E eu estou usufruindo, eu estou assimilando cada vez mais isso. E eu estou muito feliz. Então, aloha, porque hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aloha!